Afinal de contas, qual que é o propósito em ter a mediunidade esponja? Será que eu tenho essa habilidade, esse canal energético mais aberto, mais sutil, mais aflorado, só para sofrer? Só para absorver e captar energia ruim, me intoxicar com isso, enlouquecer e sofrer? Não. E hoje eu vou te falar sobre a minha opinião do propósito maior para a mediunidade esponja. Como eu disse na conversa anterior, eu acredito que a gente tem uma programação, um projeto reencarnatório, ou seja, quando tu estávamos lá no plano espiritual, nós percebemos que tinham aspectos na gente que precisavam ainda ser elaborados, desenvolvidos. E nada melhor do que um planeta escola para a gente vir viver esses aprendizados que a nossa alma precisa. Mas quando tu está lá no plano espiritual, a tua energia se eleva. Então, algumas densidades, inferioridades, digamos que somem dentro de ti, porque tu perde a sintonia com o mundo material e os sofrimentos, as dores, as provas, os testes que existem aqui, mas lá em uma dimensão mais sutil não existem. Então a gente precisa se densificar, se materializar em uma forma física, vir para um planeta escola, viver os nossos aprendizados. Se tu está aqui hoje, aqui é o lugar perfeito para o que a tua alma precisa viver e aprender. E aí tu escolhe, nossa, eu preciso desenvolver XYZ. Tu forma uma egrégora de mentores, de seres, escolhe uma família, faz um planejamento e vem. Quando tu vem, passa pela lei do esquecimento e deleta, né? Esquece o teu propósito, o porquê tu está aqui. E muitas vezes vai se perder nesse materialismo, nesse frenesi e nessas prioridades e propósitos distorcidos aqui dessa dimensão. E eu te falei tudo isso para te contar a minha opinião sobre o propósito maior de um médium esponja, de ter escolhido vir com essa habilidade. Poderia ter sido habilidade para ser um engenheiro, para ser uma professora, para ser um dentista, habilidades, enfim, de contabilidade, poderiam ter sido N habilidades. Por que tu escolheu vir com essa? Porque é importante, é necessário ter essa sensibilidade, essa empatia para colocar a serviço dos propósitos que tu veio viver. E para mim, o propósito maior de um médium esponja é ser uma espécie de filtro aqui no mundo. Nesse caso, não esponja, mas filtro. O que o filtro faz? O filtro, ele filtra as impurezas e ele deixa fluir o que é bom. Quando a gente pensa num café, eu vou passar um café. Eu coloco lá o filtro de papel, eu coloco o café, aí eu coloco a água, eu passo o café. Aquela borra que fica ali é o que não é bom que eu tome, né? Porque a gente não toma o café com aquilo ali. Aquilo fica e a gente vai descartar. Quando tu pensa em um bebedor, lá dentro tem o filtro, que filtra as impurezas da água e libera a água pura para que a gente possa beber. E para mim, basicamente, esse é um dos nossos propósitos, colocar isso a serviço no mundo. No meu trabalho, na minha vida pessoal, num projeto social, numa caridade, onde que eu posso colocar isso a serviço do bem maior? E aí tu vai dizer, tá bem, mas aí o meu propósito é me intoxicar com essas energias e eu que me lasque, eu que me ferre para fazer o bem para o mundo? Pode ser que sim. Tu pode aprender a não reter, a não se intoxicar com essa energia mais densa e negativa que fica. Porque quem disse que tu precisa ficar com ela? Quem disse que tu precisa ficar com isso, reter isso pra ti como se fosse teu? Entende que esse é um dos trabalhos, uma das tarefas do médium esponja? Justamente aprender a ser um filtro que libera essas impurezas e não retém para si. Quem disse que eu preciso ficar com o que é ruim?
Não precisa. Tu precisa aprender a transmutar, a entregar as energias que são mais densas, porque isso também não é teu. Tu precisa aprender a ficar com o que é teu e liberar o que não é. Fazer esse trabalho de sensibilidade, de intuição, de captar, de filtrar, ficar com o que é teu e entregar o que não é. Quando eu te contar sobre a minha experiência pessoal, que vai ser no próximo vídeo, com a mediunidade esponja, eu vou te contar da minha experiência como terapeuta. Então, para quem tem a mediunidade esponja, ser terapeuta, trabalhar assim, né, com pessoas, com cura, com atendimentos, seja em centro espírita ou seja, né, de forma terapêutica, é um trabalho muito direcionado, que faz muito sentido. Não precisa ser só isso, e para isso eu indico que tu faça a tua análise de mapa natal. Eu vou deixar o link aqui abaixo, para entender mais sobre o teu propósito profissional, sobre a tua identidade, personalidade, missão de alma, para que tu possa entender qual é o caminho para colocar a serviço a tua mediunidade esponja. Não precisa só ser terapeuta. Nem toda pessoa que despertou, que tem uma mediunidade, que quer ajudar os outros, precisa ser terapeuta. Mas no meu caso, da minha programação, isso faz muito sentido com o meu propósito profissional. Então, durante um tempo, ser médium esponja, não saber que eu tinha isso e atender pessoas de forma terapêutica, durante um tempo me fez muito mal, até que eu tive que parar de atender, porque eu estava absorvendo a energia, os problemas de todas aquelas pessoas e tudo ficava comigo. Então, a pessoa passava num atendimento comigo, eu filtrava os problemas, a dor, o sofrimento dela, a pessoa saía se sentindo melhor, mais leve, e aquilo ficava comigo, me intoxicando, me prejudicando. Até que eu fui estudando, aprendendo, buscando conhecimento para entender mais o que estava acontecendo, para poder seguir essa profissão com mais leveza, aprendendo a soltar o que não é meu, a não pegar para mim a dor do outro, o problema do outro. Então, o caminho não é, por exemplo, desistir de ser terapeuta. É entender como colocar a serviço a minha habilidade, o meu dom, de forma saudável, para mim e para o outro. Que faça algo de bom crescer no mundo e não algo ruim. Porque se tu tem a mediunidade esponja, mas tu não coloca isso a serviço, isso vai começar a atuar de forma negativa na tua vida. Por quê? Porque tu fez um projeto, tu fez uma programação, é importante que tu viva isso. É importante que tu coloque a tua mediunidade esponja a serviço. Tu quis isso, no fundo tu quer isso. E a vida vai te trazer desconforto. Até que tu olhe para a realidade, entenda o que precisa ser entendido, aprenda o que precisa ser aprendido e coloque o que tu precisa a serviço. Ou seja, faça o que tu veio fazer. Teve um professor maravilhoso que uma vez me disse a seguinte frase: tu não precisa gostar de estar aqui. Tu precisa fazer o trabalho, fazer o que tu veio fazer. Tu não precisa gostar de ser médium esponja. Tu precisa fazer o que tu veio fazer através disso aqui nessa terra. E aí, desperta, o que tu sente com tudo isso que tu escutou aqui? Tu tem dúvidas em como colocar a tua mediunidade a serviço? Tem alguma profissão, algum trabalho, seja caridoso, voluntário ou uma profissão de fato, que te chame para isso, mas que tu tem dúvida? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Te vejo na próxima conversa.